Nós estamos falando sobre as cidades de Israel, e só para a gente recuperar aqui o raciocínio de semana passada, a gente falou sobre Hebron, a gente já falou sobre Jericó e a gente já falou sobre Belém, e agora a gente vai falar de Jope. Bem, trata-se de uma famosa cidade palestinense. No hebraico escrevia-se Yafo, no egípcio e cuneiforme Yapu, aramaico Yafa, que quer dizer beleza, grego Iope, latim Jope, árabe Yafa, e hoje Jope ou Jafa. O significado do nome é beleza. Incluída nos territórios do Estado de Israel em 1948, porto importante e próspero. Os judeus residentes em Jope, ressentindo-se da limitação da área da cidade, começaram a construir lindas residências de verão numas terras arenosas vizinhas a norte de Jope. Nasceu um bairro que hoje é Tel Aviv, que significa Montanha da Primavera, a maior cidade do Estado de Israel. Construída sobre um promontório rochoso de pouca altura, na entrada do porto existe uma rocha no mar, que é o lugar apontado onde Andrômeda foi amarrada para ser devorada pelo monstro marinho, e Perseu o matou e libertou Andrômeda. Não sei quantos lembram aí, né, de mitologia grega, tal, certo? Beleza? Tranquilo? Qualquer coisa é só assistir os desenhos do Hércules. Vamos lá então. E aí, seguindo, a primeira referência a Jope aparece na lista de cidades capturadas por Tutmoses III em 1843 a 1483 a 1450. A seguir, aparece nas cartas de Tel El Amarna. Consta ainda da correspondência trocada entre o escriba Amenemop e o oficial egípcio Ori sobre a prosperidade de Jope na Bíblia. Na distribuição das terras entre as tribos de Israel, Jope caiu para Dan, Josué capítulo 19, versículo 46. Os filisteus investiram sobre Dan, tomando-lhe terras e obrigando-o a procurar lugar em terras do norte, Josué capítulo 19, versículo 47. Davi libertou Jope completamente, e Salomão utilizou o seu porto para receber por jangada a madeira do Líbano, segundo o livro das Crônicas, capítulo 2, versículo 16. Esdras também recebeu madeira dos sidônios pelo porto de Jope, Esdras, capítulo 3, versículo 7. Agora, nos livros apócrifos, os helenistas mataram muitos judeus em Jope. Judas Macabeu foi socorrê-los, mas não conseguiu tomar a cidade, segundo Macabeus, capítulo 12, versículos 1 a 7. Finalmente, os Macabeus a conquistaram em 142 a.C. 1 Macabeus, capítulo 10, versículos 69 a 85, e capítulo 11, versículo 1 a 6. E nela, ou seja, Jope, permaneceram até 66 a.C., quando Pompeu a incorporou à província da Síria. No Novo Testamento, em Atos capítulo 9, versículo 36 ao 43, temos o registro da vida e trabalho de Dorcas, ou Tabita, também de sua morte e ressurreição por instrumentalidade de Pedro. Atos 10 historia a ansiedade espiritual do centurião Cornélio, a visão de anjos que teve, a vinda de Pedro e a conversão a Cristo do piedoso centurião com sua família. Fora da Bíblia, Jope foi incluída na lista de cidades capturadas por Senaqueribe da Assíria. Depois do domínio assírio, caiu sob o poder dos sidônios, e dos sidônios foi libertada quando Artaxerxes III, no ano de 358 a 338, a tomou. Também
foi conquistada por Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, anexada por Ptolomeu I ao Egito após a Batalha de Ípso, em 301 a.C., permanecendo com os egípcios até 197 a.C., quando Antíoco III, o Grande, a anexou ao Império Seleucida. O povo de Jope hostilizou a administração de Herodes o Grande, que por vingança construiu Cesareia do Mar. Hoje, Jope é um grande porto israelense, a cidade de ruas estreitas, reconstruída no estilo antigo, e é conhecida como a cidade dos artistas, e de vida noturna, onde famosas obras são vendidas. Então a gente vê aqui uma cidade que remonta a tempos bastante antigos, né? E que ainda hoje ela existe na mesma região, na mesma localidade, em que as pessoas que passam por lá passaram, né, no mesmo lugar onde teve passagem da tribo de Dan, onde a gente teve passagem de Davi, Salomão, Esdras, onde a gente teve a passagem do apóstolo Pedro e do centurião Cornélio, além da Tabita ou Dorcas. Então a gente vê aqui, né, uma cidade que sobreviveu a impérios, a guerras, a tomadas, e passou pela experiência, né, da restituição à nação de Israel, com influência do Brasil em 1948 pela ONU. O Jonas também. O Jonas também. Naquela questão dele querer, exatamente, boa. Ele não tô vendo aqui exatamente, mas é assim, muito legal. Então aí você vê uma cidade, né, que passou, né, por várias experiências, e hoje, né, a gente tem aqui, né, algo para a gente pensar, né, o quanto a gente passa rápido, né, por essa terra. Às vezes, assim, eu costumo dizer que a gente se sente o protagonista da história, né? Na maioria das vezes o cara pensa, né, que a mulher vai morrer primeiro, ele tem medo do filho morrer antes dele, ele fica pensando quando a mãe ou o pai vão morrer, né, e fica pensando como é que vai ser, né, a igreja precisa de mim, né, não sei o que lá, eu não posso deixar isso aqui no trabalho, porque senão vai dar ruim. Só que é o seguinte, a gente morre, a obra fica, né, a vida segue, o sol continua nascendo, continua se pondo, e a gente vê aí, né, uma cidade que foi palco de tantas coisas, e hoje, né, ela está aí, e esse pessoal virou só história. Eles ainda viraram. A gente, né, vamos tentar ver o que acontece aí.